Quanto é que você realmente vale? Existe uma diferença gigantesca entre valor e preço. Valor é aquilo que você entrega de forma consistente. Preço é o quanto alguém está disposto a pagar por você. E no futebol, confundir essas duas coisas costuma custar caro, muito caro. Nos últimos dias, um caso envolvendo o Corinthians escancarou essa realidade e virou alerta para jogadores, empresários e torcedores. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece o conteúdo e ajuda o vídeo a chegar a mais corintianos que querem análise sem filtro e bastidor de verdade. O nome da vez é Angileri, um jogador que chegou ao Corinthians em 2025 de forma discreta, em meio a um time que vivia oscilação e carência na lateral esquerda. Sem grande expectativa externa, ele foi uma grata surpresa em vários momentos da temporada. Fez partidas seguras, mostrou regularidade e passou a ser tratado como um bom achado do timão. Mas foi exatamente aí que a história começou a sair dos trilhos. Angileri e seu staff passaram a acreditar que o Corinthians não teria limites para renovar seu contrato. A leitura foi simples e perigosa. Se o clube precisava dele e se ele vinha entregando boas atuações, então dava para pedir mais, bem mais. O problema é que o Corinthians de hoje não é mais o Corinthians de anos atrás no quesito gestão financeira. O clube adotou uma política clara de austeridade, controle de gastos e equilíbrio interno, e isso muda completamente a relação com renovações. Para entender o contexto, é preciso voltar um pouco. Angileri surgiu no futebol argentino pelo Godoy Cruz, onde fez mais de 100 partidas. Depois, em 2019, chegou ao River Plate, seu primeiro grande clube. Ficou por 3 temporadas, participou de campanhas importantes e em 2022 se transferiu para o futebol espanhol, atuando pelo Getafe. Até então, sua carreira havia passado por apenas um gigante continental, o River. Em 2025, ele chega ao Corinthians, um clube de dimensão muito maior em termos de pressão, torcida e exposição. Para qualquer jogador, isso representa uma oportunidade enorme, um salto de visibilidade e de responsabilidade. E o cenário era favorável. O Corinthians vivia um momento delicado na lateral esquerda. Hugo vinha sendo utilizado e a torcida conhece bem as limitações. Matheus Bidu ainda não vivia a fase que viria a apresentar mais adiante. Ou seja, o caminho para Angileri se firmar parecia aberto. Nos primeiros meses ele aproveitou, jogou bem, passou segurança e, em comparação com os concorrentes, parecia muito acima, a ponto de muitos torcedores o tratarem como solução definitiva para a posição. Só que o futebol muda rápido. Com o tempo, Bidu cresceu absurdamente de produção, evoluiu, ganhou confiança, virou titular absoluto e passou a ser um dos laterais mais regulares do futebol brasileiro. Angileri perdeu espaço, tentou ser utilizado em outras funções defensivas, mas não conseguiu o mesmo rendimento. Hoje, ser reserva de Matheus Bidu não é demérito. Bidu se consolidou, vive grande fase e não deve nada a laterais convocados ou badalados. Esse contexto mudou completamente o jogo para Angileri. Mesmo assim, o jogador e seu staff entenderam que o Corinthians precisava mantê-lo a qualquer custo. A pedida apresentada na renovação foi muito acima do que o clube estava disposto a pagar, mesmo já oferecendo valorização em relação ao salário anterior. E aí veio o choque de realidade. O Corinthians disse não, preferiu correr o risco de perder o jogador a quebrar sua política financeira. Uma decisão dura, impopular para parte da torcida, mas alinhada com o novo discurso da diretoria. O resultado disso tudo é algo que pouca gente esperava. Angileri está livre no mercado há mais de um mês, sem contrato, sem clube e sem receber as propostas que imaginava que surgiriam automaticamente. Na próxima parte, eu vou te explicar por que o Corinthians manteve essa postura mesmo precisando de um reserva para Bidu, como o mercado respondeu a essa pedida do jogador, e por que esse caso virou um exemplo claro da diferença entre ter valor e apenas ter preço. A decisão do Corinthians de não renovar com Angileri não foi tomada no impulso nem por birra, ela foi resultado de um cálculo frio e estratégico. O clube sabia que precisava de um reserva para Matheus Bidu.
Isso nunca foi negado internamente. O que mudou foi a forma de lidar com esse tipo de necessidade. Durante as conversas de renovação, o Corinthians apresentou uma proposta que já representava valorização salarial em relação ao contrato anterior do jogador. Não era manutenção pura e simples, era reconhecimento pelo que ele entregou em campo. Ainda assim, a pedida do staff foi considerada muito acima da nova realidade financeira do clube, e aqui entra um ponto crucial. O Corinthians hoje trabalha com uma política clara de controle interno. Não é apenas sobre quanto um jogador recebe isoladamente, mas sobre o efeito que esse valor causa no restante do elenco. Quando um reserva passa a ganhar cifras próximas ou superiores a titulares consolidados, o vestiário sente, a hierarquia se perde, as comparações começam. Se Anghileri, sendo reserva, recebesse um aumento muito acima do teto pensado para sua função, qual seria o argumento para segurar Matheus Bidu no futuro, ou para negociar com outros atletas da defesa? O clube sabe que esse efeito dominó pode custar caro. Por isso, mesmo ciente do risco esportivo, a diretoria resolveu dobrar a aposta. Preferiu perder o jogador a abrir um precedente perigoso. Essa postura gerou críticas imediatas. Parte da torcida questionou. Comentários surgiram dizendo que o Corinthians estava enfraquecendo o elenco, mas a diretoria manteve a posição. Anghileri, por sua vez, parecia confiante de que o mercado responderia rápido, livre, experiente, vindo de uma boa temporada no Brasil. A expectativa era de propostas surgindo em sequência. Clubes brasileiros, talvez até do exterior. A leitura era de que alguém pagaria o que o Corinthians não quis. Só que o mercado respondeu de forma bem diferente do que o jogador esperava. Passado mais de um mês desde o fim do vínculo, nenhuma proposta apareceu nos valores desejados. Se houve sondagens, não chegaram perto da pedida inicial. Caso contrário, o contrato já teria sido assinado. Esse silêncio do mercado é o ponto que escancara a diferença entre valor e preço. Dentro do Corinthians, Anghileri teve contexto, estrutura, exposição e um ambiente favorável. Fora dele, o jogador volta a ser avaliado friamente. Idade, histórico recente, função no elenco e custo total entram na conta, e o que muitos clubes enxergaram foi um lateral reserva com bom desempenho, mas que pede salário de titular absoluto. Isso não fecha a conta para a maioria das equipes, ainda mais em um cenário de mercado cada vez mais racional. O Corinthians, nesse sentido, foi usado como parâmetro. Se um clube do tamanho do Timão, com necessidade na posição, optou por não pagar, isso acende alerta em outros departamentos de futebol. O efeito é imediato. Hoje, Anghileri está em uma situação delicada, livre no mercado, sem propostas no patamar desejado e com o tempo jogando contra. Cada semana sem clube reduz poder de barganha, e isso muda completamente o cenário de negociação. Ao mesmo tempo, o Corinthians observa de longe. Internamente, a diretoria deixou claro que não fechou as portas. Se o jogador e seu staff reduzirem a pedida e apresentarem uma contraproposta dentro da realidade do clube, a conversa pode ser retomada, mas sem pressão e sem concessões fora do planejado. Esse caso virou exemplo dentro do clube, um recado silencioso para o elenco. O Corinthians valoriza quem entrega, mas não se tornará refém de ninguém. Nome nenhum está acima da política financeira. Na próxima parte, vamos falar sobre os riscos esportivos dessa decisão, o que acontece se Bidu se machucar ou cair de rendimento, e por que, mesmo assim, a diretoria entende que fez a escolha certa. Mesmo com toda a convicção financeira, a decisão do Corinthians não veio sem riscos esportivos, e a diretoria sabe disso. Hoje, o clube depende diretamente de Matheus Bidu para a lateral esquerda. Ele vive grande fase, é titular absoluto e vem entregando regularidade. Mas futebol é imprevisível. Lesão, suspensão ou queda de rendimento fazem parte do jogo. Se Bidu ficar fora por qualquer motivo, o Corinthians passa a ter Hugo como principal alternativa. E a torcida conhece bem esse cenário. Não é segredo que o nível entre Bidu e Hugo é distante. Não é uma pequena diferença, é um degrau alto. E a diretoria assumiu esse risco de forma consciente. Esse é o ponto que mais gera debate entre os torcedores. Vale a pena abrir mão de um reserva confiável para manter a política financeira intacta? Para o Corinthians, a resposta foi sim. O clube entende que ceder agora poderia gerar um problema muito maior no médio prazo. Internamente, a leitura é de que manter Anghileri com uma pedida inflacionada poderia comprometer toda a estrutura salarial. Hoje, o Corinthians convive com disparidades claras no elenco. Existem jogadores ganhando cifras altas, principalmente atletas ofensivos.
Isso já é um desafio por si só. Se um reserva passa a ganhar muito acima do que sua função pede, o efeito cascata é inevitável. Outros atletas passam a cobrar reajustes. Empresários usam o exemplo como referência, e em pouco tempo, o clube perde completamente o controle do orçamento. Por isso, mesmo precisando da peça, a diretoria optou por preservar o projeto. É uma escolha impopular, mas estratégica. A mensagem interna foi clara. O Corinthians não vai pagar além do que considera justo, mesmo que isso gere desconforto esportivo temporário. Outro fator importante é o comportamento do staff do jogador. A forma como a negociação foi conduzida deixou um alerta. Se a postura já foi dura sendo reserva, qual seria a pedida em caso de titularidade? Esse tipo de projeção pesa muito em decisões de longo prazo. Além disso, o clube acredita que pode encontrar soluções alternativas no mercado, seja com um empréstimo pontual, seja com um jogador jovem da base, seja aguardando uma oportunidade de mercado mais alinhada à realidade financeira. Não será uma contratação por desespero. Enquanto isso, Anghileri segue em compasso de espera, livre no mercado, sem contrato, observando o tempo passar. Cada semana sem clube reduz valor de negociação e força ajustes de expectativa. O que antes parecia uma posição de força virou uma situação de pressão. Esse contraste reforça a tese central desse caso. Valor é o que você entrega dentro de um contexto. Preço é o que o mercado aceita pagar fora dele. E quando essas duas coisas se distanciam demais, alguém fica pelo caminho. O Corinthians, mesmo correndo riscos esportivos, escolheu proteger o projeto. Anghileri escolheu apostar no mercado. Até aqui, o mercado não respondeu como ele esperava. Na próxima e última parte, vamos fechar essa história. O que esse caso ensina para o Corinthians, para outros jogadores do elenco e por que essa postura pode marcar uma virada definitiva na forma como o clube conduz negociações? No fim das contas, o caso Anghileri deixa uma lição clara e necessária. No futebol, não basta achar que tem valor, é o mercado que define o preço, e quando essas duas coisas não caminham juntas, o desfecho costuma ser duro. O Corinthians entendeu isso e resolveu bancar a decisão. Preferiu correr riscos esportivos a perder o controle financeiro. Preferiu enfrentar críticas momentâneas a criar um precedente perigoso para o futuro. Essa postura mostra uma mudança de mentalidade que o clube não adotava com tanta firmeza em outros momentos. Isso não significa que Anghileri esteja errado. Muito pelo contrário, o jogador e seu staff fizeram o que qualquer profissional faria: buscar a melhor condição financeira possível. O problema surge quando a leitura do próprio valor não encontra respaldo fora do ambiente onde o jogador estava inserido. Dentro do Corinthians, Anghileri tinha contexto, proteção e visibilidade. Fora dele, o mercado avalia de forma fria. Idade, histórico, função no elenco e custo total entram na conta. E até agora, nenhum clube se mostrou disposto a pagar o que ele imaginava valer. Para o Corinthians, a mensagem foi direta para todo o elenco. Ninguém é maior do que o clube, nem nome, nem momento, nem necessidade pontual. O projeto vem antes. Quem quiser fazer parte precisa estar alinhado com essa realidade. Essa postura tende a mudar o comportamento interno. Jogadores passam a negociar com mais cautela. Empresários entendem que o clube não será refém de pedidas fora do padrão. E o torcedor começa a perceber que decisões impopulares podem ser necessárias para evitar problemas maiores no futuro. Claro que existe o risco esportivo. Se Bidu se machucar ou cair de rendimento, a carência ficará exposta, mas a diretoria aposta que esse risco é menor do que o estrago financeiro que poderia ser causado por uma renovação fora de controle. O futebol é feito de escolhas difíceis, e essa foi uma delas. O Corinthians escolheu proteger o projeto, Anghileri escolheu apostar no mercado. Até aqui, o mercado respondeu com silêncio, e esse silêncio diz muito. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians acertou em não renovar, mesmo precisando de um reserva imediato? Ou acha que deveria ter cedido para não correr riscos esportivos? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de Corinthians sem romantismo, com análise, bastidor e realidade. Vai Corinthians!